Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Que maravilha! Que alegria estar com vocês aqui. Dia incrível. Obrigado pela presença. Todo mundo aí bem acomodado. Para começar, hoje a gente teve literatura lotando esse palco, Palco Petrobras. E agora nós vamos falar de política e de jornalismo, porque é sobre isso também o Festival Literário. É um festival também de jornalismo. E o festival talvez seja uma das formas que o jornalismo vai adquirindo nas suas transformações. E por isso a gente tem muito orgulho dessa parceria. Primeiro eu vou fazer um agradecimento aqui. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores, em especial a Petrobras, por acreditarem, como nós, que a cultura move a economia. E é isso. Agora, parafraseando um grande mentor meu, sem mais delongas, vou chamar ao palco os nossos convidados. Seja bem-vindo, Fernando de Barros e Silva, ao palco Petrobras. Palmas. Grande Fernando. Por favor, aqui nessa poltrona. Palmas para o Fernando. Nosso grande cabeção volta à cena do crime. Esteve aqui com a Marilena Chauí, lotou também esse auditório. Obrigado, Fernando. Tá bonito, né? Vamos lá agora com a Ana Clara Costa. Palmas para Ana Clara. E aí, Ana? Por favor. Pode se sentar aqui no meio. E o grande Celso Rocha de Barros, casca de bala. Aê, Celso. Seja bem-vindo. Beleza, gente? É o mediador, Celso, que já começando a primeira polêmica do programa, disputando a poltrona do mediador. É isso, gente. Eu queria... Bom, não vou demorar, não vou roubar a cena aqui, mas, como eu falei, jornalismo é algo essencial nos 40 anos de democracia que a gente está celebrando esse ano. A Piauí, ano que vem, faz 20 anos.
Temos 19 anos de Piauí. Parabéns para Piauí. Parabéns, muito obrigado por essa parceria. É um orgulho a gente estar junto, né? Nós somos da 451, que é uma revista, tem a Folha de São Paulo ali do lado. Eu peço que vocês assinem a Piauí, pessoal. Vamos assinar a Piauí, porque o podcast é de graça, mas tudo isso que a gente faz numa redação não é. Então, é muito importante que quem ouve o foro assine a Piauí e também, modestamente, a 451, a Folha. É disso que se faz o debate público, é de jornalismo do melhor, como a gente tem aqui nas mãos dos nossos integrantes da bancada. Então é isso. Parabéns, Piauí, muito obrigado e vamos embora. Boa tarde, gente. Que honra, muita gente, muito legal, cheio de amigos também. Abaixa o celular, não é o meu celular. Bom, a gente só vai trazer dúvidas. Vocês querem respostas, a gente só vai trazer perguntas. Tenho o prazer de estar aqui ao lado, diretamente da Feira do Livro, com a minha amiga Ana Clara Costa. E o meu amigo Celso Rocha de Barros, o Casca de Bala. Bom, eu trouxe uma colinha aqui e, antes de mais nada, não sei onde o Paulo está, quero agradecer o convite da feira. É muito legal essa feira, uma coisa que se incorporou à vida cultural da cidade. É um espaço muito bacana, cheio de conversas bacanas, enfim, uma coisa em torno de livros que tenha esse apelo, é muito legal. Agradecer a equipe da Piauí, tem muita gente aqui da Piauí que tornou possível essa mesa. E agradecer, sobretudo, a presença de vocês. Espero que vocês, no final, não se decepcionem muito com as nossas dúvidas, mais do que respostas. A gente vai se inspirar um pouco na dinâmica que a gente costuma fazer toda semana, quem ouve o foro conhece, com a diferença fundamental de que o programa é gravado e os nossos piores momentos, que vocês vão ter o prazer, a satisfação de ver aqui agora, a gente tira no programa gravado. Enfim. No final, a gente vai, em vez de fazer 3 blocos, a gente vai dividir o programa em 2 blocos, 2 grandes temas, porque a gente achou que ia picotar muito se a gente fizesse 3 blocos. E vamos ter no finalzinho, como de costume, o momento do vexame, o Kinder Ovo, a cargo da Mari Faria, não sei nem onde está a Mari. Ela devia estar aqui no palco, sofrendo. Ah, está aí. Vai ser um pouco diferente do que a gente vê no programa, parecido com o que a gente fez numa edição do Foro anos atrás, aqui na própria feira. Antes da gente começar, um avisinho. Aqui fora, dentro da Livraria da Travessa, ou do lado da Livraria da Travessa, tem o stand da Piauí. Vocês podem encontrar edições recentes da revista, podem assinar a revista, isso seria maravilhoso. E podem comprar lembrancinha, não sei que lembrancinha que tem, é o Pinguim que tem lá para vender. O Pinguim faz muito mais sucesso que qualquer coisa. Caneca. Na Livraria da Travessa tem 2 livros, pelo menos, relacionados ao Foro e a Piauí. Tem o livro Tempos Instáveis, que é de 2016, que eu organizei em 2016 com esse título, que soa um pouco ingênuo hoje em dia, o que aconteceu depois de 2016 para cá. Ou é premonitório ou é ingênuo. Talvez seja mais ingênuo do que premonitório. De qualquer forma, são 21 reportagens da Piauí, o livro é muito legal. E o livro PT, uma história, deste aqui que eu tenho a honra de estar do lado, ele vai assinar o livro depois, para quem quiser, depois da sessão do foro. Muito bem, a gente vai de 2 temas. O primeiro, que a gente pode chamar de sucessão difícil. A gente vai falar das eleições gerais em 2026, que são eleições para deputados estaduais, deputados federais, para senadores, são 2 vagas por estado esse ano, o ano que vem, governadores e presidente da República. E vamos tratar também do que eu estou chamando aqui de nova desordem mundial, no segundo bloco. Vamos tratar do governo Trump, que completou 5 meses ontem, salvo engano meu, dia 20 de junho. Parece que é uma eternidade, né? A gente, como diz o Celso, tem mais 3 anos e meio pela frente. A gente vai tratar também, por tabela, quase inevitável, da guerra
de Israel contra o Irã, na qual os Estados Unidos estão envolvidos. A gente não sabe ainda o grau desse envolvimento. Bom, eu vou abrir os trabalhos aqui com jogando alguns elementos de forma meio anárquica, para a gente começar a discutir. A gente não sabe ainda ao certo quem vão ser os candidatos, mas a disputa presidencial vai se dar entre dois campos. Um campo que é o campo reacionário / conservador, que vai do bolsonarismo aos 50 tons de cinza do centrão, vamos chamar assim, do PL, passando pelo Republicanos, União Brasil, Progressistas, PSD do Kassab, MDB e até o quase finado PSDB. E tem o Novo também, esqueci do Novo, que é a tristeza, como diz o... E o outro campo é o campo de centro-esquerda, que reúne o PT, o PSB, do Alckmin, quem diria, o PDT, o PSOL, o PCdoB, a Rede, entre outros. O Celso vai me completar se eu tiver esquecido algum. É uma disputa paradoxal, porque a centro-esquerda está na presidência, mas a direita e a extrema-direita dominam o Congresso e alguns dos estados mais importantes, do ponto de vista da importância política. Muitos partidos desse campo conservador estão no governo, dirigem ministérios, mas se comportam como se fosse da oposição. É uma configuração nova que emperra o governo e compromete a agenda de quem ganhou. A gente tem visto, vamos poder conversar sobre alguns exemplos disso aqui. Vai ser ainda uma eleição, como foi em 22, em que a democracia está ameaçada, essa é a minha avaliação. Um dos lados desafia a ordem constitucional de forma explícita, mas eu acho também que a democracia não é uma boa moeda eleitoral esse ano. Os adeptos do campo conservador, em nome de interesses econômicos, basicamente, eu penso na Faria Lima, penso nos grandes veículos de imprensa, tentam fingir ou disfarçar que o Tarcísio de Freitas é um nome que representa o campo democrático. O governador de São Paulo tenta se equilibrar entre o bolsonarismo, ou entre a sua dependência de Bolsonaro, e a imagem de direitista funcional e confiável e democrata. A gente vai falar disso. Do lado do governo, tudo indica, eu disse que os candidatos não estão definidos, tudo indica que o Lula vai ser o candidato à reeleição. Ele praticamente confirmou isso na entrevista, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, eu recomendo, a entrevista que ele deu essa semana para o Mano Brown, programa Mano a Mano, que é o Mano Brown e a Semaia Oliveira, que é uma jornalista excelente. O que lança dúvida sobre a candidatura do Lula, a essa altura, eu acho que é a idade dele, e sem cair em nenhum etarismo, o que as pessoas chamam de efeito Biden. Ele tratou, inclusive, isso, foi perguntado pelo Mano Brown, eu ia falar pelo Mano a Mano, ele foi perguntado sobre isso e ele disse, se eu tiver daqui a um ano com a mesma saúde que eu tenho hoje, não vou deixar a extrema-direita voltar ao poder. Nessa mesma entrevista, o Lula esboçou uma plataforma de programas para a reeleição. É uma plataforma, de certa forma, modesta, alguns programas de crédito para grupos sociais específicos, a isenção do imposto de renda, que vai aumentar, né, a faixa até R$ 5.000 vai ficar isenta, a provável ampliação do Bolsa Família. Uma coisa que me chamou a atenção, um desses programas do Lula é de financiamento para a reforma de casas das pessoas. Quem quer fazer um quarto novo, construir um banheiro, etc. É algo muito específico, que parece pequeno, e talvez seja, mas também não é, ao mesmo tempo. Eu tenho a sensação, e aproveitando aqui a deixa do próprio Lula, que a gente está diante de uma situação do seguinte dilema, entre a reforma modesta da casa ou a demolição da casa. A esquerda virou uma espécie de guardiã do status quo, no sentido de que ela tenta convencer as pessoas de que isso que nós estamos hoje é melhor do que demolir a casa e construir outra, ou simplesmente demolir a casa. Isso vale para o meio ambiente, vale para a democracia, vale para as conquistas sociais que foram feitas nos últimos anos. Já falei demais. Celso, acho que posso passar para você ou para a Ana. A gente não combinou. E eu pergunto, quem é o mais provável adversário do Lula? A direita vai unida ou vai fragmentada para a disputa? E quais são as chances de cada lado, avaliando o cenário hoje? Acho que eu vou começar, então. Comece. Primeiro, oi, Fernando. Oi, Celso. Oi, pessoal.
Gente, primeiro eu queria dizer aqui que estamos sem a nossa checagem de fatos, que é algo que temos em todo o programa. Então, perdoem nossos erros mais grotescos. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, depois vocês xingam a gente no Twitter, no Blue Sky. Ela fala isso, mas ela não erra nada. Sempre a checagem não pega nada dela. Sobre a direita, Fernando, eu acho que assim, se existe uma vantagem bem poderosa para o Lula hoje, é porque a direita está completamente em guerra. A gente acha que existe uma certa aliança ali do Tarcísio com o bolsonarismo, enfim, que eles estão conversando de uma forma harmônica e decidindo, enfim, tendo um plano de voo muito estabelecido, e, na verdade, não está acontecendo nada disso. O que está acontecendo é uma guerra entre o centrão e o bolsonarismo o núcleo mais duro, que é o dos filhos do Bolsonaro, no caso, que são os que poderiam se candidatar para 2026, ou a Michele Bolsonaro, e o centrão, que seria representado pelo Tarcísio. O Tarcísio é o candidato que eles mais gostariam que conseguisse essa vaga, para disputar o voto da direita em 2026. E por que existe essa guerra? Porque o Bolsonaro, os filhos dele, esse entorno mais apaixonado dele, para usar essa analogia romântica que eles gostam de usar, né? Ele mesmo gosta de usar, esse núcleo, ele acha que o Tarcísio não é bolsonarista o suficiente, que ele não defende as pautas que o Bolsonaro acredita da forma que o Bolsonaro gostaria, consideram que ele foi ingrato, que ele não deu espaço no governo de São Paulo como eles gostariam, mesmo tendo colocado Guilherme Derrite como secretário de Segurança Pública, que tem feito em São Paulo, mesmo tendo colocado nomes do PL para comandar a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos, enfim, toda essa pauta, enfim, mais social, está na mão de gente ligada ao Bolsonaro, que, enfim, é a agenda que eles gostam, no fim, né? É essa agenda que eles queriam comandar e eles estão comandando, e, mesmo assim, eles acham que o Tarcísio não é o suficiente, que ele não defende o Bolsonaro o suficiente, que ele não critica o Supremo o suficiente, que ele não defende a anistia do 8 de janeiro o tanto que eles gostariam. E, por isso, em razão dessa desconfiança que eles têm em relação ao Tarcísio, eles acham que o Tarcísio não apoiá-lo, e apoiá-lo significa dar ali de 25% a 30% de voto para o Tarcísio, que é o que o Bolsonaro tem hoje, se ele não fosse inelegível, né? E segundo as últimas pesquisas mostram, ou seja, é uma quantidade relevante de apoio. Eles acham que ele não merece, porque não há a certeza de que, lá na frente, ele vai atender a todos os pleitos que o Bolsonaro tem. Então, e o Tarcísio, por sua vez, está querendo mostrar que ele é esse cara. Eu acho que a gente veio aí, nesses primeiros 6 meses desse ano, numa crescente de poder do Bolsonaro nesse aspecto. Eu acho que ele era uma pessoa em janeiro, ainda na expectativa do que ia acontecer no Supremo, e, com essa pauta da anistia ganhando força, as manifestações que aconteceram em São Paulo, Rio, ele se sentiu mais fortalecido. Então, a gente chega em junho com o Bolsonaro realmente achando que quem vai mandar nessa sucessão vai ser ele. E o Tarcísio não pode se colocar como digamos, o detentor dessa chuva de votos que eles dizem que terão, porque o próprio Bolsonaro hoje, para qualquer um que pergunte para ele, ele diz: sou eu que vou ser o candidato em 2026. Ou seja, ele está em negação. Uma negação, obviamente, estratégica, né? Não é que ele ache que ele vai ser o candidato, mas justamente porque, se ele abrir espaço para pensarem que ele acha que não vai ser, esse poder que ele tem nessa definição do nome da direita é um poder que se esvai muito rapidamente. E ele precisa desse poder para o que vai vir depois da condenação dele, que é quase certa.
Então, ele está fazendo um cálculo muito estratégico ali sobre quem apoiar e quando apoiar, porque ele quer apoiar enquanto o apoio dele custar muito caro, porque depois que ele for preso, vai custar menos. Então, todas as conversas estão acontecendo nesse momento e são conversas muito tensas. Os filhos não querem de jeito nenhum que seja o Tarcísio. Eles querem que seja o Eduardo. E também não querem a Michelle, porque não confiam nela. Querem ela para o Senado no Distrito Federal. Perfeito. Isso tem a definição do Tarcísio ou não tem implicações sobre os outros partidos, né? Porque se o Tarcísio for de fato o candidato, ele é o preferido do PIB, vamos para facilitar chamar assim. O PSD do Kassab vai apoiá-lo. Se o Tarcísio não for candidato, é provável que o Kassab lance o Ratinho Júnior, governador do Paraná, para perder do Lula, daí, no caso. Provavelmente perder, a gente não sabe, né? O Brasil ficou tão louco que a gente não sabe mais. Mas a definição do Tarcísio mexe nesse campo como um todo, né? Celso, você quer terminar, Ana? Em primeiro lugar, Vamos agradeço a presença de vocês aqui, gente. Obrigado por vocês ouvirem o foro. Valeu mesmo. Eu acho que o jogo do Bolsonaro é o seguinte: ele sabe que até o dia da eleição do ano que vem, ele é um cara poderoso. No dia seguinte, ele pode ser um cidadão comum, ele pode não ter poder nenhum. Porque o que ele tem para vender é esse apoio em 2026. Ele vai ser condenado. Só que, assim, aquela entrevista do Flávio Bolsonaro, que a gente comentou no último programa, em que ele deixa claro que o candidato para receber o apoio do Bolsonaro precisa estar disposto, inclusive, a dar um golpe no Supremo, se o Supremo considerar a anistia inconstitucional. Essa entrevista é significativa pelo seguinte: o Bolsonaro não tem como cobrar essa promessa direito no dia seguinte da eleição. Entendeu? Porque prometer, todo mundo vai prometer. Assim, eu tenho certeza que, a essa altura, Tarcísio, Caiado, Zema, todo mundo já falou, não, faço o que for necessário para você não ser preso, faço tudo, etc. Mas o que o Bolsonaro está pensando é, depois que passar a eleição, eu cobro isso como? Entendeu? Como é que eu tenho, que poder eu tenho para obrigar ele a cumprir essa promessa? Né? Então, eu acho que a costura dentro da direita é boa parte do Bolsonaro tentando prender os caras dentro dessa retórica de radicalismo, tentando amarrar esses caras que querem parecer moderados no golpismo dele mesmo, para dizer, olha, eu só te apoio se você não tiver como se desvencilhar de mim, depois que você ganhar a eleição. E é muito complicado, assim. E sendo honesto, esse é um dos grandes... Uma das grandes vantagens que o Lula e o campo dele tiveram até agora foi isso, porque o Lula teve uma queda de popularidade significativa e só agora isso começou a bater nas pesquisas de opinião, né? Justamente porque o campo de lá está muito confuso, né? E é um jogo bastante complicado. O que está bastante claro é que tanto o PIB como o Centrão querem o Tarcísio, né? Assim, esses outros três caras estão aí meio como, né, figurantes, ou para dar a impressão de que ainda não é o Tarcísio, o cara favorito, né? Ou para entrar em campo, caso essa coalizão desista, caso a coalizão se dissolva, e aí lança um cara qualquer. Mas o Tarcísio é o nome, né? Acho que não tem muita discussão. Mas, do ponto de vista do Tarcísio, é difícil jogar, né? Assim, ele está contando com muita cumplicidade de gente que não vai lá perguntar para ele no dia seguinte, e aí, você aceita dar um golpe no Supremo, se o Supremo declarar anistia inconstitucional? Entendeu? Mas quanto você pode contar com isso indefinidamente, né? Então, realmente, assim, o jogo do lado de lá é o que a Ana Clara falou, está uma bagunça, entendeu? Tem uma crise instalada ali. Fernando, agora só para complementar o que o Celso falou, sabe que eu ouvi de um expoente do Centrão esses dias que ele aconselhou o Tarcísio a oferecer para o Bolsonaro o indulto para ele sair seja da prisão, se ele estiver na cadeia, ou da domiciliar, que eu acho que é o mais provável, e uma embaixada, a embaixada dos Estados Unidos. Aí ficaria ele e o Trump em Washington, que tal? Fazendo hambúrguer. Então, eu não sei, Celso, eu chamaria de crise o que tem do lado da direita, porque eu acho que tem um excesso de candidatos e tem um excesso de base social. A gente passou 20 anos com a ilusão de que o PSDB era um partido de direita no Brasil. E agora o PSDB
morto praticamente, a direita de verdade, o que o Brasil tem um movimento mundial, isso não é uma coisa só brasileira, mas existia uma demanda por isso no Brasil, e ela foi se formando, inclusive com a ascensão social de parte da sociedade no governo Lula, foi se formando uma coisa muito poderosa, né, do lado dos interesses e dos valores da direita, né? A gente, enfim, fala o óbvio aqui, é um crescimento do eleitorado evangélico, que tem valores rígidos, e não só do crescimento do eleitorado, que nem é tão grande assim, menos de 30%. Isso tem a ver com a composição demográfica do Brasil, né? Os católicos são mais velhos, as novas gerações vão ter mais pessoas evangélicas. A classe C, o discurso do empreendedorismo, a força do agro, né, que virou o grande motor da economia brasileira, isso não era assim. Enfim, eu acho que existe uma crise, entre aspas, mas é um excesso de candidatos. Por isso que eu não sei se eles não conseguirem se entender, talvez eles não cheguem com um único candidato. E daí, agora, não sei se o Tarcísio, sem o apoio do Bolsonaro, daria esse passo, correria esse risco. Não daria. Não daria, né? Não daria porque ele tem a garantia do governo de São Paulo, sim, que, assim, dificilmente ele perderia, e ele não quer perder isso. E nem o Centrão, que entrou com ele junto nessa empreitada do governo de São Paulo, quer perder também isso. Então, porque não. Eu vejo muitas variáveis a favor do Tarcísio nessa eleição. Ele pode fazer o discurso do governador eficiente. Não estou falando que eu concordo, tá? Estou falando, se eu fosse o marqueteiro dele, governador eficiente, duro com o bandido, não sou corrupto, defende o Estado mínimo, e para os empresários ele vai oferecer privatização, vai oferecer facilidades. A gente sabe como funciona. Então, o Tarcísio tem muitas variáveis a favor dele, mas não tem ainda o Bolsonaro, que talvez seja o decisivo. Agora, eu acho que um pouco a situação do Tarcísio, se de fato o Bolsonaro decidir por ele, eu acho que vai ser bem diferente da situação do Bolsonaro em 2022. Porque eu ouvi de lideranças do MDB, por exemplo, que é um partido que foi com o Lula, né, pelo menos parte dele, e do PSD, do Kassab. Bom, do Kassab é óbvio que ele iria com o Tarcísio, porque é o secretário dele, mas o MDB iria com o Tarcísio, o que eu ouvi essa semana. O PP iria com o Tarcísio. União Brasil... Aí, por que a União Brasil não iria com o Tarcísio logo de cara? Porque depois, se as chances dele se confirmam e ele vence, não sei, União Brasil não ir logo de cara faz com que ele perca espaço nesse governo que se forma. Então, a situação do Tarcísio, se ele, de fato, for o candidato do Bolsonaro, é muito mais confortável do que a situação do Bolsonaro em 2022, porque ele vai com apoio de essa direita sem medo que o Marcos Nobre fala, e até da centro-direita, centro-esquerda, o MDB, não sei mais que cor ele tem. Enfim. A direita sem medo é uma direita que não... tudo bem se o Bolsonaro for o candidato, enfim, é uma direita que não tem limites, né? Uma direita que não tem escrúpulo de democracia ou não democracia, enfim, isso que o Marcos Nobre chama de direita sem medo. Você queria falar, Celso? Você estava dizendo do apoio do PIB ao Tarcísio. Eu comentei aqui que tem uma certa cumplicidade das pessoas não irem perguntar para o Tarcísio, e aí, você vai dar o golpe de Estado? Mas tem uma outra cumplicidade que eu acho, pelo menos, irritante para mim, que é por que as pessoas não vão lá perguntar para o Tarcísio o que você faria de ajuste fiscal. Porque essa é a grande crítica da Faria Lima e do pessoal mais liberal ao governo do Lula. E as coisas que o mercado está pedindo para o Lula fazer de ajuste fiscal são coisas muito impopulares. Assim, são coisas de cortar benefício, de ajustar idade para benefício, de ajustar condição de acesso para benefício, de ajustar a indexação dos benefícios. Tudo isso é impopular. Tudo isso vai deixar o pessoal com raiva de você. E aí eu tenho uma certa curiosidade com o óbvio, né? Assim, bom, se vocês acham o Lula e o Haddad ruim porque eles não fizeram isso, e vocês acham o Tarcísio bom, ele já garantiu para vocês que ele vai fazer isso? Porque isso precisava ser dito em público, se for o caso. Entendeu? O eleitorado precisa saber. Porque, na eleição de 2018, por exemplo,
A esmagadora maioria dos brasileiros não tem a menor ideia de quem era Paulo Guedes. O Paulo Guedes só ia nos eventos empresariais, esses eventos de palestra para rico, etc. Ele só foi em um debate da televisão. Ele faltou em todos os debates daqueles que sempre tem o debate dos economistas, dos candidatos, etc. Ele faltou todos porque ele tinha medo do Pércio Arida, que ia que era o economista da campanha do Alckmin. E ele tinha toda a razão para ter medo. O Pércio Arida estava louco para quebrar ele ao meio, teria quebrado. Seria uma das maiores humilhações que vocês veriam na vida. Eu só tenho a chorar de não ter visto isso, sinceramente. Mas, assim, e a única vez que ele foi na Globo News dizer que ia zerar o déficit público em 1 ano, vendendo todos os imóveis da União. Que ia gerar... Vamos lá, quanto é que ia gerar? 1 trilhão, é óbvio, porque toda a conta do Guedes dá 1 trilhão. Então, assim, eu tinha uma curiosidade de saber, assim, porque o jogo que essa nova direita está fazendo é conquistar voto dos mais pobres com conservadorismo moral, com discurso contra a corrupção, etc., e vender esse discurso liberal em círculos fechados. Agora, se esses caras ganharem a eleição, essas medidas vão ser implementadas, em tese. Então, como é que fica esse governo? Entendeu? Qual é o plano de tornar isso sustentável? Por isso que eu achava importante que, pelo menos... e teve um episódio, basicamente, que eu achei muito vergonhoso, que foi quando o Tarcísio indicou um plano de ajuste de gastos para São Paulo, que era uma picaretagem miserável. O principal ponto do plano era pedir para o Haddad mais dinheiro, entendeu? E todos os jornalistas fizeram editorial dizendo que era um exemplo para o governo federal, entendeu? Que todo mundo tinha que seguir aquele exemplo do Tarcísio, que foi lá, apresentou um plano para cortar os gastos. Não tinha nada naquele plano, entendeu? Você pode perguntar a qualquer economista que vocês prefiram. Então, assim, eu fico pensando, a gente vai ter mais uma campanha que ninguém vai perguntar para o candidato de direita o que ele vai fazer com a economia? Eu estou suspeitando que sim, para ser honesto. Bom, eu acho que a gente pode falar do lado... jogar um pouco de luz no Lula, no governo Lula e na candidatura do Lula. Eu mencionei aqui essa entrevista, não sei se você se alguém viu do Mano Brown, eu recomendo. Eu fiquei fazendo a lição de casa ontem, 2h20 de conversa. Eu ouvi na velocidade normal, gente. Não acelerei. Eu não consigo acelerar, parece que eu não estou ouvindo. Achei algumas coisas. Primeiro, o Lula estava bastante à vontade, estava um pouco agressivo não com o Mano Brown, mas estava falando num tom de desabafo. Ele criticou muito as redes que ele chama de redes digitais e não sociais, porque ele fala que sociais elas não têm muita coisa, e eu acho que ele tem razão nesse caso. Citou mais de uma vez a campanha que foi feita contra a Kamala Harris pelas redes sociais na eleição americana, e disse, a gente vai ser alvo disso em 2026, a gente tem que estar preparado. Disse que a esquerda não sabe usar as redes digitais e que precisa aprender. E daí montou ali, eu citei, ele fez um programa mais ou menos modesto, e eu acho que é o que vai acontecer, porque a direita está achando que o Lula está muito fragilizado. Ele não está forte, mas ele também não está fraco. É isso que eu queria conversar um pouco. O governo tem... instrumentos para, nesses últimos 2 anos, embora não sejam instrumentos que vão dar muita folga, tem instrumentos para chegar competitivo. Essa é a minha avaliação no ano que vem. Uma diferença fundamental de tom ou de enfoque do Lula de hoje para o Lula dos primeiros mandatos, ele não é mais Lula o presidente da comunhão nacional, né? Ele adorava falar, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro, não sei porque que eles não gostam de mim. Ele falava quase em tom jocoso, ganharam muito dinheiro. Ele não fala mais isso. Ele fala, os ricos não querem cortar nada, os super salários, tudo que a gente faz, a gente está refém desse Congresso conservador, refém da mentalidade dos ricos. É um Lula diferente, com mais... a questão das perdas e ganhos, do conflito de interesses, e se a gente quiser da luta de classes, está mais presente no discurso dele agora. Ele percebeu que não dá mais para ser esse presidente da Comunhão Nacional. Enfim, falei aqui, não tenho nenhuma pergunta redonda para vocês, eu vou passar a bola meio quadrada. Acho que a gente poderia falar um pouco das perspectivas do governo. Teve, essa semana, o programa do Roda Viva com o Felipe Nunes, que é o presidente da Quest, que foi muito interessante também. Ele
ele disse que, pelas pesquisas que ele vem fazendo, 10% do eleitorado vai estar em disputa, que os outros 90% já estão mais ou menos mapeados. É claro que isso é uma projeção, ele sustenta, ele explica por quê, mas isso indica que vai ser uma eleição necessariamente, ou muito provavelmente, apertada, né? Ninguém vai ganhar com folga. Bom, eu também ouvi o mano a mano, e eu achei o Lula... Eu achei que ele indicou que ele vai usar as armas de sempre, né? A máquina, investimento, ele falou muito em investimento, né? Os dados econômicos que não estão tão ruins, o dado de emprego não está tão ruim, né? A economia está crescendo sempre acima das expectativas, embora a inflação esteja do jeito que está, e, por isso, os juros subiram nesse patamar que está agora. Mas me deu a impressão que não existe um projeto diferente para apresentar, que o projeto é o projeto de sempre, é o projeto, embora eu concorde que não seja mais um governo de conciliação, de comunhão, é um governo que vai apresentar a ideia de que gostaríamos que a sua vida esteja melhor, e, se ela estiver melhor, vote na gente. Vota em mim. E essa eleição do ano que vem é uma eleição, no fim, e até o Felipe Nunes falou isso, né, várias vezes, é uma eleição sobre o Lula merecer ou não ser presidente novamente. E aí a gente vai ver até que ponto esse discurso da melhoria de vida vai colar, porque, um pouco a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, em que a economia não estava ruim quando Biden perdeu, mas você tem uma questão e tem alguns dados que estão saindo que dão alguns sinais disso, de as pessoas, de fato, se sentirem parte daquele projeto. Elas sentem que as políticas de transferência de renda são suficientes para os anseios que ela tem. Por exemplo, a Folha veio hoje com uma pesquisa do Datafolha falando que 59% das pessoas preferem ter um negócio próprio do que ser empregado de alguém. Ou seja, aquela questão do empreendedorismo que a gente falou tantas vezes no foro, né? Então, não é a CLT necessariamente. Embora eles tenham feito uma outra pergunta que teve uma resposta positiva para a CLT, mas assim, as pessoas querem... digamos, ser dona do próprio negócio, do próprio nariz, do próprio dinheiro e tal. Então, assim, isso está alinhado, esse anseio da população está alinhado com o que está no projeto do PT? Porque, assim, esse governo foi, enfim, formado como uma frente ampla ali na campanha, mas o projeto é um projeto do PT, né? É o que a gente vem discutindo ao longo desses 2 anos e meio de governo. É um governo que tem as ideias do Haddad para a economia, talvez não todas, porque ele perdeu muitas batalhas, mas é a ideia que o Lula tem para o país. Não é Sim, em circunstâncias bem desfavoráveis, com o Congresso, 2/3 do Congresso de direita. É um governo que está tentando fazer coisas, mexer em imposto de renda. O Celso sempre bate nessa tecla, talvez possa até falar mais sobre isso. Mas é um governo que está de mão amarrada também. Não tem muita margem de manobra, né? Tanto o Zé Dirceu, que é um personagem polêmico, mas que é um excelente analista político, entre outras coisas, disse que esse é um governo de minoria, né? Um governo com uma base de política de centro-direita. É uma situação esdrúxula mesmo, gente, que não teve... e você não tem mais como cooptar os partidos do... Nem isso a gente consegue fazer. Não é mais presidencialismo de coalizão. Você tem... O pessoal está no governo e vota contra o governo ao mesmo tempo. E é assim que funciona. Mas quando o Zé Dirceu fala isso... A diretora já quer que eu interrompa esse bloco aqui, fala que a gente já está falando muito de Lula. Mas eu acho que, só para concluir, quando o Zé Dirceu fala isso, Fernando, ele fala também dessa impossibilidade da esquerda hoje de fazer prosperar no Congresso as suas pautas, né? As pautas que são caras à esquerda, que não são necessariamente econômicas, né? São as pautas de comportamento, de costumes e tal, e que foram colocadas para a sociedade nos primeiros governos. E, hoje, nem essas pautas é possível... Você tem que brigar ali para não deixar que as pautas absurdas
ligadas aos costumes prosperem, como aquela que a gente falou tanto no ano passado da criminalização da mãe que faz o aborto até 5 meses, né? 4 meses. Então, Celso, vamos falar um pouco você fala do Lula, que é o seu assunto. Pô, Você tem. assim, eu vou ser honesto, eu acho essa eleição muito difícil de prever. Assim. Eu sou meio descolado com esse negócio de prever a eleição, porque, em 2018, eu fui no Congresso da Associação Brasileira de Ciência Política. São uns caras muito feras. E ninguém achava que o Bolsonaro ia ganhar. Por quê? Mas não é porque os caras eram, sei lá, tinham viés ideológico. Se você olhasse os dados das eleições anteriores e visse o que fez o fulano ganhar nas outras eleições, o Bolsonaro não tinha nada daquilo. Então, não era viés ideológico. O cara realmente, baseado nos dados que existiam até ali, você deduzia que, assim, esse cara não vai ganhar. Só que as coisas não eram mais como tinham sido até então. E eu acho que nessa eleição também, assim, o Lula está no governo, quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, o Bolsonaro, é bom que se diga, conseguiu. Eu vou até perguntar aqui, quem se lembra qual foi o motivo que o Bolsonaro deu para mudar a Constituição lá, o teto de gasto, o negócio, faltando 3 meses para a eleição, para gastar mais dinheiro? Alguém se lembra do que foi? Foi o preço do combustível por causa da guerra da Rússia. Que àquela altura, inclusive, já tinha caído, se não me falha a memória. Entendeu? Então, assim, era um governo que tinha uma bancada no Congresso, tinha tanta gente de direita no Congresso, que ele podia chegar faltando 3 meses para a eleição, falar, quer saber, dane-se o limite constitucional para o gasto público, eu vou inventar aqui um papo furado, que eu não vou levar 5 minutos pensando essa desculpa, e vão me deixar gastar uma grana violentíssima. E ele furou 5 vezes o teto. Exato. O então, assim, Paulo Guedes. Pois é, então, assim, o Lula claramente não vai ter isso. Entendeu? Então, assim, o Lula ser governo ano que vem não é a mesma coisa do Bolsonaro ser governo em 2022. E é bom que se diga, a eleição foi apertada em grande parte por causa da máquina. Se vocês pegarem as pesquisas, durante muito tempo a vantagem do Lula era razoável. Então, assim, eu não sei se o Lula ser governo ano que vem tem o mesmo peso. Entendeu? Agora, o que eu acho que vai decidir mesmo é a situação da economia, que até anda meio desvalorizada como explicação, né? Porque teve vários países em que parecia que a eleição estava bem, o presidente perdeu. Tem um monte de coisa acontecendo aí nesse clima pós-Covid que a gente ainda não entendeu muito bem. Por exemplo, em geral, você ser o candidato concorrendo à reeleição era uma vantagem imensa. Assim, você saía com 2/3 do caminho andado, no mundo inteiro. E depois da Covid não tem sido assim. Está tendo a chamada crise do incumbente, que a Ana Clara falou já no foro. Um grande número de eleições do mundo afora, os caras que estão concorrendo à reeleição estão perdendo. Isso é exatamente o contrário do que acontecia até a pandemia. Entendeu? Então, é como os coitados lá que faziam do Congresso de Ciência Política de 2018. Entendeu? Você estava acostumado com o negócio e mudou. E eu acho que a economia é muito imprevisível por causa do Trump. Ninguém sabe o que esse cara vai fazer, ninguém sabe qual vai ser o efeito dessas tarifas, ninguém sabe os efeitos da tarifa sobre os juros americanos, que tem um impacto gigante sobre a economia do mundo inteiro. Agora, por exemplo, se vocês pegarem o Fernando, que me chamou a atenção, tem um artigo do Samuel Pessoa, hoje na Folha, dizendo que ele é um crítico do governo, mas dizendo que ele acha que a economia começou a ficar melhor para o Lula no que vem. Entendeu? Pode ser que aconteça. É insuspeito, né? Exato, é um cara que é crítico e tal. E é um cara super honesto intelectualmente. Muito honesto. Você pode discordar das posições dele, mas não tem como discordar que esse cara é intelectualmente honesto. Então, assim, até qual outro cara escreveu um artigo desse agora, né? Então, assim, eu acho que o Lula não está fora o Lula ou o candidato dele, enfim, acho que é o Lula mesmo, né? Não está fora do páreo até agora. Seria errado dizer isso, entendeu? Porque tem gente que está já comemorando Tarcísio presidente, falando, entendeu? Disputando o ministério do governo Tarcísio. Entendeu? Assim, que, em geral, aliás, é sinal de que você vai perder a eleição. Entendeu? Na eleição do Plano Real, já tinha uma briga gigantesca no PT quem ia ser ministro do Lula. Entendeu? Enfim, ninguém foi. Já tem ministro da Fazenda do Tarcísio, né? O Roberto Campos Neto. E Fernando Henrique, coitado, sentou na cadeira de prefeito em 85 e virou Jânio Quadros, que ainda desinfetou a cadeira quando assumiu. 85, poucos de vocês tinham nascido. Tem muita gente jovem aqui. Bom, encerramos esse primeiro bloco. A gente encerra, então, e antes da gente partir para o próximo assunto,
eu quero dar um recado aqui a pedido da nossa querida diretora Catarina Carvalho, que está por aí. Algumas pessoas da equipe da Piauí estão distribuindo uns cartões com QR Code. Esse cartão dá acesso a uma pesquisa sobre o foro que a gente queria pedir para vocês responderem. A produção jura para mim que não dura nem 30 segundos. Vocês podem responder isso no final. Quem quiser responder, não é dízimo, pelo amor de Deus. Não vou chamar o Celso de pastor casca de bala. Fiquem tranquilos, tá? Se vocês puderem responder, quem quiser, fica à vontade. Tem umas pessoas aí distribuindo esse QR Code. Vamos, então, para o próximo assunto. Vamos falar de Donald Trump e da desordem mundial. Bom, primeira coisa, constatar, o segundo mandato é muito mais agressivo, muito mais destrutivo do que o anterior. E isso obedece a uma lógica dos regimes autocráticos, ou que tendem para isso, de destruir a democracia por dentro. Num resumo muito grosseiro, a gente pode falar o seguinte: o que a gente teve até agora, perseguição feroz, em escala inédita, contra os imigrantes, com violência de vários tipos, em vários graus. Cerco e boicote às universidades, com perseguição a estudantes estrangeiros, tentativa de acabar com a autonomia universitária. Uma política comercial, que o Celso mencionou, igualmente furiosa e errática, marcada por tarifaços e recuos, numa espécie de improviso sem fim. Promessas que já foram descumpridas, porque eram completamente irreais, como o fim da guerra da Ucrânia em um dia, o fim da guerra ou do massacre em Gaza, além da defesa infame que o Trump fez de transformar Gaza numa Riviera do Oriente Médio. Eu acho essa imagem uma das coisas mais horríveis, patéticas, nojenta mesmo, que eu ouvi nos últimos meses. O que a gente teve, na verdade, foi a ampliação da guerra com esse fato recente, que tem repercussão mundial, que é o bombardeio do Irã por Israel e contra-ataque do Irã, mas numa escala muito mais modesta, porque o Irã está em clara desvantagem de forças, e a gente não sabe ainda o grau de envolvimento dos Estados Unidos nisso, porque o Trump está também blefando, fazendo bravata, vai e volta. Ana Clara falou, talvez a gente vá anunciar no meio do foro que os Estados Unidos resolveram aderir a Israel e partir para a ofensiva, porque isso está sendo discutido agora. Eu, honestamente, gostaria que a gente não desse essa notícia aqui ao longo do programa. Mas, enfim, o Netanyahu colocou o Trump num dilema, numa situação difícil. Celso, eu queria que você começasse... Comece por onde você quiser, mas podemos começar falando da guerra ou podemos falando do conjunto da obra desses primeiros meses de governo Trump? Bom, começar só rapidinho um pouco de resumo até agora, sabe, aquele 30 segundos do novo episódio da série, sabe, falando o que aconteceu até agora. Bom, o que aconteceu, com exceção das tarifas e talvez da guerra, isso a gente vai... o que o Trump estava fazendo estava escrito, estava um negócio chamado Projeto 2025, feito por uma fundação conservadora americana, feito por quadros republicanos que eram absolutamente inconformados com a derrota do Trump em 2016. A maioria deles, inclusive, acredita que a eleição foi roubada, aquelas cascatas todas, e que achavam que o Trump não perdeu, o Trump foi traído. Foi traído pela burocracia, foi traído pelos intelectuais, pela mídia, enfim. É óbvio que eles não vão admitir, não, a economia foi mal administrada, né? Então, tem que inventar uma história dessa. E no projeto 2025 tem todo um plano de ação do que eles fariam se ganhasse a eleição. E uma das coisas é a guerra à burocracia. Então, o funcionário público é um inimigo. Assim, o funcionário público tem que ser, abre aspas, traumatizado, fecha aspas. Entendeu? Eles têm que achar o tempo todo que podem ser demitidos. Eles têm que... todos os, abre aspas, bolsões de autonomia, fecha aspas, do serviço público têm que ser destruídos, desde o Federal Reserve até o carinha lá que dá licenciamento ambiental para a empresa. Todos eles têm que saber que, antes de fazer uma coisa, eles têm que perguntar o que o Trump quer que eu faça. Entendeu? E
também a guerra às universidades está totalmente descrita lá. Eles acham que a universidade é um lugar de resistência ao programa deles, que é mesmo. E esse é um dos méritos, por isso que estão entre as grandes universidades do mundo, certo? E o plano deles para as universidades é muito mais brutal do que vocês viram até agora. Porque, se vocês pegaram um episódio do The Daily, o podcast do New York Times, tem um episódio que eles entrevistam o teórico republicano sobre as universidades. E o discurso do cara é: a direita resolveu agora usar toda a força que sempre teve, e o que vocês viram até agora é só o começo. Então, assim, é uma ofensiva incomparavelmente mais radical do que o primeiro mandato do Trump, por exemplo, que teve umas barbaridades, mas foi feito mais ou menos dentro da institucionalidade, né? Se for criticar o primeiro mandato do Trump, a maioria das coisas são, enfim, políticas ruins ou atitudes do Trump que eram muito ruins, atitudes pessoais, etc. Agora não, agora tem uma ofensiva autoritária em curso, entendeu? Para mudar a natureza do regime político norte-americano. Uma parte dessa visão do mundo é um mundo em que, basicamente, as superpotências fazem o que quiserem. É um mundo em que as grandes questões vão ser resolvidas pela força. O Trump representa uma tradição que sempre existiu na direita americana, que é uma tradição isolacionista. Eram os caras, por exemplo, que eram contra os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? E são os caras que dizem o seguinte: a gente é um país muito forte, então a gente tem condição de impor nossa vontade. Quando for o caso, a gente impõe nossa vontade e não é necessário haver esforços internacionais ou organizações internacionais. Tratados internacionais, por exemplo, o Trump, por ele, denuncia todos, né? Denuncia a saída do tratado. Né? A questão do Irã é um caso meio difícil para o Trump, porque o Irã, inclusive, podia virar para o Trump e dizer assim: cara, esse acordo de não proliferação nuclear é uma entidade globalista que eu resolvi não respeitar do mesmo jeito que você não respeita o tratado climático, o tratado das coisas todas. Né? Assim, para o Trump fazer um apelo pelo respeito do tratado de não proliferação nuclear é meio estranho com o que ele vinha defendendo até agora. Mas, e aí, o instinto original dele no começo do conflito parecia ser isolacionista mesmo, dizer: não tem nada a ver com isso aí, Israel atacou porque quis, vamos ver no que isso vai dar, mas eu, por mim, inclusive, chegava a um acordo aqui com o Irã, enfim. Só que, aí, com o tempo, o ataque de Israel ao Irã até agora foi muito mais bem sucedido do que se esperava. Né? Israel chegou a controlar o espaço aéreo iraniano, que é uma coisa que, assim, por exemplo, na guerra da Ucrânia com a União Soviética ainda não aconteceu. Nenhum dos países até agora controlou o espaço aéreo do outro. O xadrez verbal, que, para quem não conhece, o podcast de Política Internacional, tem um episódio muito bom sobre isso. Então, quando o Trump percebeu que Israel ia ganhar isso fácil, ele resolveu ir lá dizer que a vitória é dele. Tem um tweet que eu achei sensacional do Trump, dizendo assim: nós controlamos o espaço aéreo do Irã. Nós quem, cara? Você não está lá, não. Entendeu? Israel está controlando o espaço iraniano. E, agora, por que Israel precisa do apoio dele? Por causa da famosa bomba de explodir bunker, aquela bomba de, quanto é que é? 13,5 toneladas, que só os Estados Unidos têm. A notícia hoje na Folha é que o porta-aviões capaz de jogar essa bomba, que só os Estados Unidos têm, já estava a caminho do Oriente Médio. Então, a probabilidade dos Estados Unidos entrar na guerra realmente é grande. Se os Estados Unidos entrar... Bom, assim, essa é uma guerra no sentido... O Irã tem a menor chance de ganhar a guerra, quer dizer, não é como... Novamente, não é como a Rússia e a Ucrânia. A grande questão é o que você faz para evitar o caos depois. Entendeu? Porque é bom dizer, o Irã está aqui. Do outro lado do Irã tem o Afeganistão, que é um país que foi lançado em 20 anos de caos pela guerra do Afeganistão. Porque ganhar a guerra do exército do Afeganistão demorou 15 minutos, né? Vocês podem imaginar. O Iraque foi 3 dias, eu acho. Mas aí o que você faz depois? Caiu o governo. Os grupos étnicos que estavam ali sendo reprimidos agora querem independência. Conflitos religiosos que eram mantidos sob controle mais ou menos pelo regime autoritário agora viraram guerra civil. O que você faz? O Irã tem 90 milhões de pessoas. O nível de irresponsabilidade que o Trump está demonstrando com relação a essa questão é chocante. Assim, porque claramente ele não pretende gastar um centavo para ajudar a reconstruir o Irã, ou para construir uma democracia no Irã, ou para nada disso. Então, a situação assim, é uma situação de crise de ordem mundial mesmo. Né? É uma crise dos tratados, é uma crise de quem está no controle, né, e saber que assim, os Estados Unidos está se enfraquecendo sem que uma ordem global baseada em regras tenha se consolidado.
Então, a gente está chegando num mundo que, basicamente, cada superpotência vai cuidar do seu quintal. E, enfim, é como a gente, sempre quando a gente fala do Trump, a gente fala, a gente queria ter uma boa notícia, cara, mas não vai ser desse episódio, entendeu? Muito bem. Eu queria falar um pouco sobre como está o entorno do Trump nesse momento. Você tem a turma mais radical do MAGA, né, que é o pessoal do Steve Bannon, e do Tucker Carlson, que era aquele apresentador da Fox News que foi demitido por ser reaça demais em 2023, que são terminantemente contra a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. E tem falado, inclusive, isso publicamente e arregimentado ali uma horda de seguidores que pressionem o Trump a não aderir. Então, esse é um núcleo. No Congresso americano, há comitês e comissões, enfim, de parlamentares específicos para lidar com temas de defesa. E, segundo a imprensa americana, o principal temor desses parlamentares, tanto os republicanos quanto os democratas, então, assim, até mesmo os republicanos estão temerosos, que é o seguinte: com toda essa reforma, muito entre aspas, que o Elon Musk fez na burocracia americana, demitindo mais de 40 mil servidores e, enfim, fazendo aquela devassa que ele fez, muitos servidores do FBI e da CIA foram tirados também. E não foram recolocados. E as recontratações, até várias reportagens do New York Times, do Washington Post mostravam isso, estavam sendo feitas com base em critérios ideológicos, não necessariamente técnicos. E aí há um temor desses comitês, dessas comissões, da fragilidade da inteligência americana nesse momento, em que, caso os Estados Unidos, de fato, entrem nessa guerra, você vai ter um revide, não provavelmente, né, ali com o mesmo poderio militar, obviamente, mas você pode ter ataques terroristas lá dentro dos Estados Unidos. E você não tem mais uma inteligência aparelhada para isso nesse momento. Então, há uma preocupação muito grande com isso. Um outro ponto que eu queria colocar é o seguinte: o Trump ele tem muitos negócios hoje no Oriente Médio. A família dele está toda envolvida em negócios, sobretudo imobiliários, no Catar, na Arábia Saudita, no Bahrein. Então, e ele se move muito pelos interesses próprios, a gente sabe, né? E não está um conflito no Oriente Médio dessa magnitude, envolvendo o Irã, não está nos planos de ganhos financeiros dele. E, por último, eu queria dizer que tem uma parte que eu acho que é ainda pior, que é a seguinte: ele demitiu recentemente o conselheiro para assuntos de segurança nacional dele, né, o Mark Waltz, que era um deputado que foi soldado no Afeganistão, no Iraque e tal. Era um deputado meio, enfim, desqualificado mesmo. Nunca trabalhou, de fato, com estratégia militar, a não ser quando ele foi soldado. Mas, por ser louco demais, ele foi contratado como assessor para temas de segurança nacional. E ele caiu recentemente, depois de uma situação que eu acho que vocês devem ter acompanhado. Colocaram, sem querer, um jornalista num grupo de Signal do Departamento de Estado, em que eles discutiam assuntos exato, da The Atlantic, em que eles discutiam assuntos super sigilosos com o jornalista e, obviamente, o jornalista fez uma reportagem sobre isso e o Mike Waltz caiu. E ele não foi substituído. Então, ele não tem um assessor mais para assuntos de segurança nacional, o que a gente não sabe se é bom ou ruim. Fato é que ele acabou substituindo o Mike Waltz, ou seja, os conselhos do Mike Waltz, pelo Marco Rubio, que é o secretário de Estado dele. Outro que ele também ouve é um empresário de setor imobiliário chamado Steve Witkoff, que é um
investidor que está ganhando muita grana no Oriente Médio com especulação imobiliária, e ele virou um dos principais conselheiros. Alguns até chamam ele de chanceler do Trump, porque nos Estados Unidos, a gente sabe, não tem a figura do chanceler, né? O secretário de Estado meio que ocupa essa função. E aí a gente já vê, né, o valor que eles dão para a diplomacia, sendo que não tem nenhum chanceler, né? E outro que tem, enfim, um certo poder ali de influência sobre ele é um outro ex-apresentador da Fox News chamado Pete Hegseth. Eu nem sei se estou falando certo isso, mas o fato é que ele é o secretário de Defesa. O ex-apresentador da Fox News é o secretário de Defesa. Então, esse é um núcleo duro que, neste momento em que a gente está à beira de um desastre atômico, está aconselhando o Trump, hoje, quando essa decisão vai ser tomada, supostamente. Que tristeza. Queria perguntar para vocês sobre a avaliação de vocês sobre o impacto, possível impacto ou influência do governo Trump, do Elon Musk, etc., na eleição brasileira. O Lula está obcecado, acho que com razão, com a questão das redes sociais, redes digitais, como ele fala. O que você acha, Celso? Te peguei de surpresa agora. Ele sempre faz isso no programa. Mas é gravado, daí ele fala, pois porra, Fernando, aí não estava depois, preparado para esse negócio. Aí a Mari Faria que dá um jeito ali. Aí fica parecendo que eu sou super articulado. Você olha, assim, para a gente, eu sei que é um escândalo você pensar que o Marco Rubio pensa em fazer sanções contra um juiz da Suprema Corte brasileira por causa de uma questão interna brasileira, que teve uma tentativa de golpe, e os golpistas são aliados do atual presidente americano, e parte da questão é a regulação das redes sociais, e todo mundo sabe que o Silicon Valley se rendeu de maneira mais pusilânime ao Trump. Então, por um lado, isso é chocante para a gente, tem que ser chocante mesmo. Mas os bolsonaristas estão muito decepcionados com o Trump até agora, porque eles achavam, e eles meio que prometeram para os seus militantes, eu ia dizer, se você lê os sites dos caras, mas, gente, não faz isso, não. Deixa que tem gente, quer dizer, sei lá, vocês que sabem como vocês querem gastar seu tempo, mas, assim, eu nunca deixei de me arrepender de fazer isso. Eles achavam que ia ser muito mais, assim, a discussão era que o Trump ia intervir no Brasil mesmo, assim, entendeu? Até militarmente, mas assim, fazendo sanções comerciais pesadas se o Bolsonaro fosse condenado, sabe? Entendeu? Botando o nome do Alexandre de Moraes na Interpol, sabe? E isso estava sendo discutido a sério. Se você pegar lá os videocasts dos caras, lá que, novamente, não sou eu que estou dizendo para vocês fazerem isso, eu estou dizendo no condicional. Se vocês fizerem isso, depois vocês pegam um livro bem inteligente para ler depois, como, entendeu? Aquele negócio de, sabe, limpar o paladar, sabe? Então, mas eles achavam isso mesmo. Eles estavam esperando um nível de intervenção americana dentro da política brasileira muito maior. E, assim, o Trump não tem tanto a ganhar com o Bolsonaro, assim, por exemplo, especialmente se os caras estiverem dizendo para ele, olha, pode ser que o Tarcísio ganhe, o Tarcísio também é seu amigo, sabe? E o Lula também não está fazendo grandes provocações, entendeu? É sempre bom dizer. O Tarcísio, quando o Trump ganhou, vestiu o boné. Botou o boné e o Eduardo Bolsonaro reclamou dele. Agora, no ato evangélico, quinta-feira agora, pôs uma bandeira de Israel. O Tarcísio está fazendo todos os sinais. Está toda a coreografia, né? É verdade. Agora, assim, se você pensar, então, assim, eu não, a princípio, não acho que vai ter uma intervenção do Trump aqui a ponto de tentar decidir a eleição brasileira do ano que vem. Eu não acho nem que ele tem interesse nisso. Assim, não tem tanto interesse americano sendo contrariado aqui. Como a Ana Clara chama muita atenção, boa parte da política externa americana é onde é que estão os negócios do Trump e como se ganha dinheiro com isso. E no Brasil não tem tanta coisa, que eu saiba. Agora, o que eu acho que aí vai ter peso, eu acho que ele vai jogar pesado contra a regulação das redes. Assim, porque aí são empresas que dão dinheiro para ele.
entendeu? Presos que cada uma daquelas deu quanto? $1 milhão, uma coisa assim, para posse. Só para isso, assim, campanha de posse, conta da posse. Se vocês acharam que essa grana foi toda gasta com balãozinho e foi toda gasta na festa da posse, é direito de vocês acharem isso, mas eu, pessoalmente, né, tem uma cara de, né, enfim. Então, eu acho que isso ele vai fazer. Eu acho que ele vai... A negociação sobre essa coisa de sanções ao Alexandre de Moraes, eu aposto com vocês, tem muito mais a ver com... Me dê uma garantia de que vocês não vão prejudicar esses meus amigos que me dão dinheiro, do que propriamente me dê uma garantia de que vocês não vão prender o Jair, que gosta de mim. Entendeu? O Trump deixa o Bolsonaro ir preso por qualquer 50 pratas, entendeu? Sinceramente. Agora, ele tem interesses, ele tem aliados poderosos que têm interesses nessa questão da regulação de rede. Né? Então, eu acho que deve estar tendo uma negociação diplomática complicada sobre como o governo Lula vai se mexer nessa área, e nessa área eu acho que os Estados Unidos vai jogar pesado. E eles têm munição para jogar pesado. Então, assim, o mais provável é que a gente tenha que fazer um acordo, se eles resolverem jogar pesado. Agora, o tipo de intervenção direta, de fazer sanções, de fazer alguma coisa que, de fato, beneficie muito o Bolsonaro, eu, pelo menos até agora, sou cético, baseado no que o Trump fez até agora, e baseado, inclusive, no total desrespeito que o Trump tem pelos aliados dele, né, cara? Assim, a quantidade de aliados que ele já largou pelo meio do caminho aí é sensacional. Aqui na América Latina, ele claramente prefere o Milei, que é um cara que está no poder, né? É um cara que pode fazer favores para ele, que pode se aliar a ele na ONU, alguma coisa. O Bolsonaro perdeu a eleição, entendeu? O Bolsonaro é um cara na casa dele, quer dizer, ele não tem tanto a oferecer para o Trump, nem como suborno, nem como apoio político, etc. Então, assim, eu não acho que vai ser uma intervenção direta, não, na próxima eleição, mas eu acho que na questão específica da regulação de rede, que tem naturalmente impacto indireto sobre a campanha, aí eu acho que o Trump deve já estar jogando pesado nessa área. Perfeito. Ana, mais alguma coisa? Temos menos de 15 minutos agora, vou ter que chamar a Mari. Quer completar? Eu acho que nesse aspecto da eleição, eu queria só trazer um ponto que é o Supremo e o Tarcísio, né? O Tarcísio ele se aproximou muito, enfim, ele uma vez eleito governador, ele fez o jogo que tem que ser jogado, né? Ele buscou uma certa pacificação com ministros do Supremo, tentou se diferenciar do Bolsonaro nos bastidores, com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, enfim, todos os ministros. E ele, sobretudo com Alexandre de Moraes, ele desenvolveu uma relação próxima, de até assim, indicar pessoas para o Judiciário de São Paulo que agradariam, na visão dele, o Alexandre de Moraes. Então, muita gente olhava esse cenário como assim, que houvesse, enfim, acontecido, de certa forma, a preferência do Supremo ou de parte do Supremo e a parte em torno do Alexandre de Moraes pelo Tarcísio, em 2026. Todo mundo, há, sei lá, 2 meses com quem você conversa, vai te dizer que ele, não que ele decida a eleição, mas, enfim, considerando que ele tem influência, ele era um cara mais próximo do Tarcísio. Com essa questão das sanções, isso mudou, porque ele sabe agora que o Tarcísio, para se cacifar para essa posição, né, de candidato do Bolsonaro, vai ter que oferecer muita coisa. Se vai cumprir ou não, a gente não sabe, né? Se vai mandar ele de embaixador para Washington, a gente não sabe. Uma cadeira que já foi ocupada por gente extremamente qualificada, né? Nem vou citar aqui. Então, Joaquim Nabuco, não sei. Aí, checagem não temos. Não precisa exagerar, Celso. Mas o fato é que é isso, assim, essa questão das sanções dinamitou o apoio que o Tarcísio teria no Supremo, porque eles sabem que, a depender do acordo que ele tem que fazer com o Bolsonaro para ser o candidato, ele pode não conseguir se equilibrar ali entre agradar o Supremo, agradar o Bolsonaro, agradar, sei lá, quem quer que seja. Então, eles passaram a olhar o Lula como disparado a melhor opção para 2026. E isso o Supremo como um todo. Perfeito. Bom, como eu prometi a vocês, mais dúvidas do que respostas. Vamos tentar terminar de maneira animada um pouco, né? Cadê a Mari? A gente vai fazer agora o momento Kinder Ovo, que é interativo. Vocês
Desligou? Quer o meu? Eu quero o meu, você põe um nome fácil para mim. Tá escondido aqui o nome. Senão você vai... O Celso fala que quanto pior o personagem, maior a chance dele acertar sempre. Não tá não, né, Ele gente? acerta o... Não, quer dar uma olhadinha Quer aqui? pegar o meu? Foi? Ah, foi. Sim. Mas tudo bom, gente? Boa noite. É o seguinte, ao invés de rodar o áudio, que somos muitos, vocês não têm noção de quanta gente tem lá fora. Agora eu posso contar para Ana Clara, que está acabando, porque ela estava muito nervosa. Tem bastante gente. A dinâmica é a seguinte, eu preparei alguns nomes aqui da política e eles vão poder fazer as perguntas para adivinhar quem é, e eu só posso responder sim ou não. Bem infantil. E vocês podem ajudá-los, fiquem à vontade. E aí a gente descobre se a torcida maior é da Ana, do Celso ou do Fernando. Vamos ver quem é mais amado. Eu vou perder. Ai, coitado. Eu nunca acerto. Nossa, muito triste. Vai lá. Pode ir, comecem. A gente pergunta para você. Vocês perguntam. Do zero, eu digo assim? Sim, do zero. Sim ou tipo, não. é vivo ou morto? Peraí, deixa eu me ajeitar com o meu casaco, que eu vim com o meu melhor casaco, porque no Rio não faz esse frio. Me prometeram um frio muito grande. É o personagem vivo ou morto? Vivo. Sim. Ó. Ai, tá vendo? Merda. Homem ou mulher? Não é homem ou mulher. É só você sim pergunta ou se é não? homem, eu respondo sim ou não. Você me deixa confusa. Mas é só homem. ele que pergunta? Não. É meio bagunçado. Manda isso aqui. brasa, amor. Quem se desloca É recebe, selva, quem pede é tem selva. preferência. Exatamente. Eleição presidencial. Vai, pergunta. Anda. Você respondeu? Não respondi, faz de novo. É vivo, né? É homem ou mulher? É sim ou não a resposta? É homem. Ô, Ciro Nogueira? É homem. Pronto. É homem? Não. É trans? Não. Então é mulher. Você é mulher? Olha, Sim. letrado. É brasileiro? Sim. Todos são. Vamos partir. É daí. de direita? Não. Kassab. Não. É de direita? Perguntou, é de direita, ela fez... É de esquerda? Sim. Ah, É do Não, governo? eu tô meio nervosa. É do governo? Sim. Kassab, gente. Não. Eu não sei, fiquei na dúvida, porra. Fala no microfone, Ana Clara, não vem, não. Tem partido? É filiado a algum partido? Sim. Para de olhar meu celular. Tem cargo eletivo? Alguém respondeu aí, tem. O senhor não sabe. Foi eleito, né? Não. Não? Não? Não. Devia ter Peraí. pensado nela, mas não. É mulher, né? Peraí. Não, vamos lá. É ministra? Não. Vocês que respondem, não são Ciro eles. Dilma. Gomes. A Dilma. Fã-clube da Ana Clara é melhor. Boa. Só com vocês para eu acertar A um plateia Kinder Ovo acertou. mesmo. A gente pode ter toda semana o pessoal ajudando? Eu fico Vamos lá. pensando na moça que está fazendo a tradução de livro, que Ih, está é. sofrendo. Desculpa, amiga. Aliás, muito obrigado. Foi mal. Vamos lá, mais um. São 3. Acabou a vergonha. Tá muito pouco. O pessoal saiu de casa. Tá é vivo? homem. Tá vivo e é homem. Qual a primeira pergunta? Não me deixe nervosa. Tá vivo o dele. Sim. É homem. Sim. É do governo. Não. É de direita? Sim. É golpista. Cara, eu não sei o que ele estava fazendo no 8 de janeiro. É de direita, sim. É golpista, você não sabe, é isso? Então já elimina lá. muita gente. Tem cargo eletivo? Não. É político. Ih, rapaz. Sim ou não? Sim. Já foi. Tá. Aí, olha a brecha que eu dou. Eu tô muito mole. Não tô, Pera não vou aí. nem olhar, vocês falem com eles. Temer? Não. José Sarney? Não. Peraí, Não vai falar que é o Alexandre Frota de novo, né? Não. Você pega... Ai, cara, porra. É filiado a Eles têm algum que falar. partido?
Eu tô com checagem aqui, É real de algum time. partido? Apoia o governo Lula? Não tem. É sim para o partido, não apoia o governo Lula. Tá. É Foi para político? Paris? Não. Tem programa de televisão? Não. Não é Luciano. Porra, É... mano. Ajuda aí, Ajuda gente. aí, gente, porra. É do Sudeste? É do Sudeste ou É do Sudeste. Eu quero conferir. Sim. Tá. Gente, com eles. Senão... É de Minas? Não. Você falou se é ministro, não? Não. Não, você falou. Já foi governador? Não. É. Eu já ia chutar o garotinho aqui. Você sabe que teve um Kinder Ovo, garotinho cantando Roberto Carlos, né? Já Meu foi trabalho é ótimo. presidente? Tinha que ganhar adicional de insalubridade. Já foi presidente? Não. Deus me livre e guarde. Porra. Tá Pablo preso? Marçal. Pergunta, gente. Pergunta. Tá preso? Cargo eletivo? Já. Já teve. Sim. É o Já Witzel. teve cargo eletivo. É o Wilson Witzel. Não. É do Rio? Não. Porra. Já foi preso? Não. Pô, isso diminui bastante. Até. Porra. É Faria Limer? Não. Eu já não é Faria esqueci Limer. tudo que você já respondeu. Exato. Vamos lá. É homem, é de direita, já teve cargo eletivo, é do Sudeste, não teve programa de TV, não estava fazendo nada no 8 de janeiro que eu pudesse É saber. do Partido Novo? Não. Porque o Celso adora falar do Amoedo. Não é do Partido Novo. Pô, Dória era Gente, bom. ou chuta ou pergunta. Vamos lá. vamos lá. A galera tá animada. Porra. É empresário? Não. É um cara meio outsider, assim, desses políticos meio outsider? Sim. Ah, você vai acertar. Pablo Marçal. Não. Dória. Não. Cabo Daciolo? Alguém já falou o nome. Da Atena? Atena? Não, da Atena Não. tem programa de televisão. Atena tem programa de televisão. É. É o Cabo Daciolo. Eu pensei no da Atena, é por isso que eu perguntei o Cabo cara. Daciolo. Não. Falei sim para a pessoa que Cara. acertou. Romário. Não. É. Ah, Romário tem carro. É o Tiririca. A Carol tá dizendo que é o Tiririca. É o Tiririca. Fernando não acertou, quem acertou foi Carol Pires, tá? Eu queria deixar isso claro. Vamos para a última humilhação. Esse crédito vai para Carol Pires. Última humilhação, vamos lá. Porra. Não que eu não esteja me divertindo. Porque normalmente eu procuro Kinder Ovo, eu passo isso tudo sozinha em casa, navegando na navegação anônima, senão nunca mais eu abro o YouTube. Isso eu achei uma boa dica. É, imagina. Vai, de novo, comecem as perguntas. É vivo ou é morto? Não, pera, não é vivo? Sim. Tá. Tá político? sofrendo. É político? Sim. Tem cargo no governo? Não. É mulher? Não. Foi eleito? Está eleito agora? Menino, Está exercendo um cargo sabe que eu fiquei eletivo? na dúvida? Sim. Político vivo, É do Nordeste? Não. É do Sudeste? Sim. Sudeste. Também foi um nome que rolou já em algum momento, alguém gritou. É governista? Não sei. Pera aí. Não. É desses outsiders também? Não. Kassab? Não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. É governista, depende. É governista? Depende, sempre. Mais não. uma humilhação. É governista sempre, não importa qual seja o governo. Exatamente. É. Eu sempre achava que era o Kassab, quando você perguntar alguma coisa, ela falava, eu não sei. É governista? É de direita? É isso, gente. Agora acabou. Gente, chegamos ao fim. Eu quero agradecer. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar.
Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.